pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse aqui não é o Último Juro, e hoje eu tô aqui pra conversar um pouquinho sobre O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Bom, gente, quem me acompanha aqui no canal já sabe que há um bom tempo eu venho paquerando esse livro, e ele é uma leitura que tá aqui nas minhas listas de tenho que ler, quero ler há muito tempo. E aí coloquei ele em 12 livros pra 2018, e ele também foi o primeiro livro do Clube do Livro aqui de Ribeirão, que eu sou curadora, então a gente leu e discutiu no finzinho de janeiro. Foi muito legal e, gente, eu tava muito ansiosa, muito mesmo, pra ler esse livro. Tanto que, em todas essas listas que eu mencionei, apareceu essa edição aqui que eu mostrei pra vocês, que é uma edição em inglês, e eu queria realmente ler ele em inglês, mas eu tava tão ansiosa que eu falei, se eu ler em inglês, eu vou demorar um pouquinho mais pra ler. E eu quero logo saber tudo e quero logo ler essa história. Então eu fui atrás dessa aqui, que foi lançada no finzinho de dezembro, da coleção Mulheres na Literatura da Folha. Comprei numa banca aqui pertinho, paguei R$19,90 e comprei e comecei a ler. Li rapidão e, gente, realmente amei. Foi direto pra minha lista de livros favoritos da vida, mas vamos conversar um pouquinho sobre ele. O Morro dos Ventos Vivantes foi publicado em 1847 pela Emily Brontë, mas naquela época com um pseudônimo de Elise Bell. Porque, né, não era tão fácil assim publicar um livro naquela época sendo mulher. Então ela publicou esse livro com esse pseudônimo de Elise Bell, que era um pseudônimo que não dava muito bem pra saber se tratava de um homem ou de uma mulher. E esse livro não foi muito bem visto na época, por se tratar de um romance um pouco diferente do que a gente tá acostumado e com bastante cenas de violência e tudo mais. Então ele não foi muito bem aceito pela sociedade naquela época. A Emily Brontë morreu muito nova, com só 29 anos, e quase 10 anos depois, a irmã dela, famosíssima também, a Charlotte Brontë, então reeditou esse livro e republicou, já com o nome da Emily Brontë mesmo, sem pseudônimo. E aí, estamos falando dele até hoje, né? Então, assim, pode não ter agradado tanto, mas 2018 estamos aqui falando sobre O Morro dos Ventos Vivantes. Já aviso vocês que esse livro é um livro que é praticamente impossível conversar sem dar nenhum spoiler, então é óbvio que eu vou acabar contando uma coisa ou outra, mas esse livro tá já bem assim enraizado na nossa cultura popular, né? Tanto na cultura pop, com músicas, filmes, etc, quanto na cultura geral. Eu acho que todo mundo já ouviu falar de Morro dos Ventos Vivantes um dia na vida. E esse é um livro também que ele não se estraga sabendo alguma coisa do enredo. Muito pelo contrário, ele é um livro que eu acho que na releitura vai ficar até melhor. Fiquei com muita vontade de terminar e começar de novo. O último livro que eu tive essa vontade, assim, que eu fechei e terminei, e falei, nossa, abriria e voltaria a ler agora mesmo, foi Ana Karenina. E realmente, assim, esse foi sensacional. Eu fiquei mesmo com essa vontade de terminar e voltar já e começar tudo de novo. Então, eu tive a sorte, assim, de saber muito pouco sobre ele. E quando eu comecei, eu tinha uma ideia um pouco diferente. Eu sabia que ele era um livro pesado, que ele era um livro um pouco trevoso, mas não imaginei que seria tanto. Gente, isso aqui é tragédia do começo ao fim. E vai resolver? Vai. Mas lá na última página, literalmente, e até lá é só ladeira abaixo. O negócio só piora. Então a gente vai ter aqui um livro em duas partes. É uma história que vai falar sobre uma família, e aí na primeira parte a gente tem a primeira geração dessa família, e na segunda parte a gente tem a segunda geração dessa família. Elas estão, obviamente, intimamente ligadas, e pra falar da parte 2 eu tenho que falar um pouquinho da parte 1. Então, se você não quer spoilers, eu sugiro que você volte aqui quando você já tiver lido, ou se você não se importa, então vamos conversar um pouco. O Morro dos Ventos Vivantes é um livro já um pouco diferente do normal, porque no comecinho a gente tem aqui então uma história contada por um homem que é inquilino do Radcliffe lá na frente já na história. Então ele tem um vai e vem, ele começa num presente futuro, aí ele vai pro passado e depois ele volta pra esse presente futuro, né? Eu digo presente futuro porque ele começa numa parte e ele termina um pouquinho além depois. Mas, então a gente tem aqui o inquilino do Radcliffe, que tá passando uma temporada no interior da Inglaterra e ele quer conhecer a família do Radcliffe, da família, né, da pessoa que está alugando uma propriedade pra ele. E ele vai até a casa do Radcliffe meio que sem ser convidado e acontecem várias coisas ali. Ele topa com uma família muito estranha, que ele não entende muito bem qual é a dinâmica que acontece ali. E voltando pra propriedade dele, ele comenta isso com a funcionária e ela diz que ela conhece muito bem aquela família e aquela história. E aí ele, naquele momento, ele tá um pouco doente e ele fala, bom, já que eu tô aqui podre
de cama e vou ter que ficar aqui de cama um bom tempo, então você vai me contar essa história toda aí dessa família. E aí então ela começa a contar. Então a gente tem um princípio contado por esse narrador, que é o Lockwood, e depois a gente tem essa história contada por essa funcionária que trabalhou muitos anos na propriedade Wuthering Heights, Morro dos Ventos Vivantes, que é o nome da propriedade, e vai contar pra ele então tudo que estava acontecendo ali, que é a Nellie. Bom, na verdade, se você parar pra pensar depois, a gente tá tendo um relato então da Nellie, mas que é passado pra nós pelo Lockwood, pelo inquilino. Porque acontece? Ela conta pra ele e ele conta pra gente. Então é bem diz que me diz mesmo. Essa história é uma grande fofoca. Enfim, e aí a gente vai ter então o comecinho aqui falando sobre a origem do Heathcliff. Não bem sobre a origem porque não é explicada, mas como ele surgiu aqui, né? O Heathcliff era um menino órfão que o pai aqui da Catherine e do irmão Hindley, ele em uma viagem encontra esse menino e fica com muita dó dessa criança órfã e resolve adotá-lo e trazê-lo para a família deles. E chegando lá, logo de cara ele faz uma certa amizade com a Catherine, se dá bem com ela. Eles são crianças que têm características em comum e têm uma personalidade bastante parecida, mas ele não se dá muito bem com o irmão mais velho, com o Hindley. Por quê? Porque o pai dos dois é apaixonado por esse menino órfão, faz de um tudo por ele, pegou um amor nessa criança que, meu Deus, e isso desperta uma certa inveja no Hindley e essa preferência aí fica muito nítida nos últimos anos de vida desse pai. E o Hindley fica revoltado, porque como assim, né, um pai vai preferir um filho adotivo a um filho de sangue? E aí, é claro que esse pai morre e toda a propriedade é passada para o Hindley, o filho mais velho. E ele, pra se vingar então dessa preferência do pai pelo Heathcliff, começa a destratar muito o Heathcliff, tira ele da propriedade, trata ele como um criado, interrompe todos os estudos que ele estava tendo até então, então meio que deixa esse menino meio subjugado e meio jogado de lado e tenta impor mesmo um mundo de selvageria e ignorância pra ele. Ele vai ficando cada vez mais revoltado e mais próximo da Catherine. Ele e a Catherine têm, gente, características muito parecidas, eles são realmente muito iguais em personalidade. Eles são detestáveis. Essa história é uma história de personagens detestáveis. Você não consegue ter um sentimento de simpatia por nenhum dos dois em nenhum momento desse livro. Então eles são, assim, personagens odiosos. Eles são muito, assim, é uma treva que só, gente. Eles são malvados. E, assim, a gente fala malvado e a gente pensa, nossa, que característica mais boba. Mas não, eles são mesmo malvados, assim. Eles são extremamente arrogantes, extremamente egocêntricos. Essa é uma história de personagens extremamente egocêntricos. Todo mundo aqui só quer saber de si e só quer o melhor pra si. E aí, dá o quê? Merda o tempo todo. Enfim. Mas então eles vivem muito próximos e ela, antes dele, percebe que ela está realmente começando a gostar, de fato, do Heathcliff. O Heathcliff é um pouco mais lerdo do que ela, mas também vai percebendo que eles têm um amor ali, que eles nutrem um sentimento que é mais do que só irmãos adotivos. E eles estão chegando ali naquela adolescência, naquela fase que as paixões começam a se despertar e vai entrar um outro personagem, o Linton. O Linton é um rapaz que mora ali numa propriedade vizinha. Gente, eles moram no nada, tá? Essa história tem duas propriedades e são só essas duas, a história inteira são esses dois ambientes. É bem isolado do mundo mesmo. E aí ela conhece então a família dos Linton aqui num acidente, assim, uma bobeira que ela tá brincando com o Heathcliff e conhece esse rapaz e ela se machuca e fica hospedada ali até ela conseguir se reestabelecer e voltar pra Wuthering Heights. E morando ali durante um tempo, ela começa a entrar em contato com essa família refinada, rica, que trata ela muito bem e ela fica encantada. Ela fica meio enfeitiçada por tudo isso, por esse status e meio que se interessa pelo Linton. Não vou dizer que se apaixona, porque eu acho que a Catherine não se apaixona por ninguém nessa história, só por ela, mas ela desenvolve ali um sentimento pelo Linton e, claro, mais tarde ela opta por ficar com ele. O Heathcliff fica muito revoltado com isso tudo, com essa preferência dela, e ele escolhe realmente o Linton porque ele tinha mais dinheiro, porque ele tinha mais prestígio, porque a família dele tinha mais status. E em alguns momentos aqui ela até fala pra Nellie que ela escolheu o Linton porque se ela vivesse com o Heathcliff eles iam viver como dois mendigos. E ela queria uma situação confortável pra ela. É ruim assim mesmo, gente. E então assim, depois disso é só ladeira abaixo. Eles entram em diversos conflitos, Heathcliff desaparece por alguns anos, depois ele volta rico, lindo, né? Extreme makeup, totalmente renovado. E, só pra adiantar, então vou contar tudo. Se casa com a irmã do Linton, então eles viram cunhados, todo mundo ali. E aí, no final das contas, todo mundo morre, só sobra os filhos e o Heathcliff. E aí o Heathcliff vai destratar então muito esses filhos, que é também um jeito dele se vingar
de todo mundo e o objetivo dele é se vingar de todo mundo o tempo todo. E aí lá no final a gente vai ter então a história dos filhos que acabam se aproximando e se casando no final, que é tipo assim, o último respiro de felicidade nessa história, que nossa, finalmente alguma coisa deu certo. Fiz um resumo básico assim, pra quem tem vontade de, né, entender um pouco da história. E falando sobre ele, assim, na minha opinião, essa história é uma história essencialmente sobre vingança, né? É uma história de amor, sim, entre o Radcliffe e a Catherine, a história de amor às avessas deles, né? Mas eu acho que, acima de tudo, é uma história de vingança e de sentimentos egocêntricos. Todo mundo aqui só quer saber de si. A gente tem poucos personagens que se salvam aqui, né? Que você fala, não, esse personagem é um bom personagem. O Linton, da primeira geração, que se casa com a primeira Catherine, porque a filha dela também se chama Catherine. Então ele é um bom personagem, ele é uma pessoa que tem ali um bom coração, mas é burro, né, gente? Porque viu que a menina era louca, viu que ela era perturbada e mesmo assim quis casar com ela. Casou e depois deu no que deu. Mas assim, ele é um bom personagem, só que ele é muito bobo. Ele é extremamente bobo. Então assim, a gente entende. Eu aqui acho que o único personagem que tinha um amor incondicional aqui é o Linton pela Catherine, porque ele é o único personagem que consegue exercer o perdão. Ele perdoa ela por tudo que aconteceu, por tudo que ela fez com ele. Então ali no leito de morte ele ainda, né, perdoa, tudo bem, acha que tudo bem, e ele gosta dela, ele tem ela na lembrança dele, com boas lembranças, né, ele é ainda um marido apaixonado pela esposa, mesmo depois da morte, e mesmo assim, tendo uma lembrança triste, ele gosta dela. Então acho que isso é um amor incondicional, né, quando a gente sabe perdoar. Então eu acho que o Radcliffe, por exemplo, não tinha um amor incondicional por ela, muito pelo contrário, o amor deles tinha várias condições, né, que não deu certo porque nenhuma delas se concluiu, enfim. Mas, então ele é um bom personagem, e pra mim, um outro personagem que é um bom personagem nessa história é o Harrington, então, que é o filho do Hindley, que é o irmão da Catherine na primeira geração aqui da família. Então o Harrington, que é um personagem que foi criado ali pela Nellie até os 2, 3 anos, mais ou menos, eu acho, né, até bem bebê, e depois ela é afastada ali de Wuthering Heights, e ele depois é criado pelo Radcliffe. Ele tem o Radcliffe como um pai, e ele é o único personagem aqui que gosta do Radcliffe, além da Catherine, né? Então, assim, é uma coisa muito interessante de se ver, porque ele é um personagem que ele é criado na brutalidade, na selvageria, na ignorância, propositalmente. Esse era o objetivo do Radcliffe, né? Ele usa o Harrington como um instrumento de vingança contra o pai, então ele cria ele mesmo, assim, na extrema selvageria, ignorância, e ele é um personagem que ainda assim é essencialmente bom, porque ele consegue ter um sentimento bom dele com o Radcliffe. Ele tem o Radcliffe como um pai, e ele consegue, assim, ele tenta aprender a ler e escrever mais pra frente aqui na história, pra impressionar a Catherine. Então ele é um personagem que ele é bom. Ele tem alguns momentos, claro, de selvageria, porque todo mundo tem aqui, né? Mas ele é um dos únicos personagens que eu acredito aqui que sejam bons de caráter, e ele prova que o meio não influencia tanto assim a pessoa, as suas características pessoais e seu caráter. Achei isso muito interessante. Eu acho que esse livro da Emily Brontë é uma grande crítica a esse amor romântico, essa coisa de somos feitos um para o outro e o nosso amor vai superar tudo. Eu acho que esse livro tem muitas características em comum com Anna Karenina, por exemplo. É um livro que fala muito sobre isso, de que não existe esse amor perfeito, esse amor que não existe conflitos, que é um feito pro outro. Então, amor é construção, e é isso que ela mostra. Ela tem o primeiro casal aqui, Radcliffe e Catherine, que é um casal que é assim, que acha que a vida é um grande carpe diem, e que o amor romântico, o amor platônico, a paixão avassaladora é tudo que você tem que ter na sua vida, e é o que importa de fato. E acontece o quê? Eles não conseguem ficar juntos, eles se odeiam, ela morre, ele fala que ele não vai perdoar ela, porque ele quer que a assombração dela assombre ele. Meu Deus, o que é isso? Então, assim, é um amor extremamente às avessas, é uma coisa doentia, isso não é um amor, é uma doença, sabe? Então a gente vê que esse amor romântico não é uma coisa que é saudável e não é uma coisa que é valorosa. Então eu acho que é isso que ela quis mostrar aqui. E por outro lado, com a filha, Catherine filha, e o Harrington lá no fim do livro, ela vai falar mesmo que o que é o amor saudável? É um amor construído, é um amor que passa por dificuldades, que tem muito perdão, que todos os lados cedem muito e que as pessoas aprendem a conviver. E que o amor é mesmo isso, é uma aprendizagem de convívio, e que ele é construído aos poucos, que não existe essa coisa explosiva de pá,
a gente se ama e agora vai dar tudo certo, né? Então não existe isso, a gente se ama e a partir de agora vai dar tudo certo. Eu acho que é isso que ela quer mostrar aqui, por isso que eu achei que é bastante semelhante com Ana Karenina, porque eu também terminei Ana Karenina achando que a moral da história é essa. Então assim, eu achei que esse livro é basicamente essa história de vingança e de amores que não dão certo. É uma história de não conclusões, porque o Radcliffe não conclui o amor dele com a Catherine não conclui o amor dela com o Radcliffe, não se acerta com o Linton, que não tem 100% da Catherine como esposa. Então assim, todo mundo sofre muito aqui o tempo todo. É uma história muito pesada mesmo, porque contando você fala, não, tudo bem, é uma história triste, mas não é só triste, é uma história extremamente pesada. Tem cenas de violência aqui que são assim impressionantes. Eu fiquei impressionada com algumas cenas, como uma cena aqui que a Catherine fica muito nervosa, ela bate na Nellie, ela bate no Linton, ela dá um chilique assim sem fim, ela bate em todo mundo e ela grita e ela, nossa, é uma cena muito forte que eu falei, nossa, meu, que menina insuportável, essa pessoa não existe, isso não é possível. Então é possível. E aqui assim, algumas outras, como uma cena que o Radcliffe tenta entrar em Wuthering Heights e a casa tá fechada, e a Isabella, que é a irmã do Linton, que casou com ele, tá lá dentro e não quer que ele entre, então ele quebra uma porta, enfia a cabeça e começa a gritar e fala que vai matar todo mundo. E no futuro, depois, uma cena que ele bate na Catherine filha. Então assim, é um livro bem pesado, é um livro bem trevoso. Quando eu comecei, eu não imaginava que seria assim, eu fiquei em choque. Quando você começa essa leitura, você para e fala, não, pera, esse livro, nossa, tá totalmente passado, né? Então é uma coisa que eu nunca tinha lido nada assim, e eu acho que ele é bem fora assim do contexto geral dos romances, tanto vitorianos quanto atuais mesmo. Eu realmente nunca li nada como O Morro dos Ventos Vivantes, e eu acho que não tem uma história assim tão às avessas e tão cheia de raiva. Eu vejo essa história muito como uma história de personagens que sentem raiva o tempo todo. Então assim, gente, eu gostei muito, eu poderia falar assim muito mais sobre essa história, sobre tudo que a gente discutiu sobre ela. Pra mim, os pontos mais fortes desse livro, então, são esses personagens que são totalmente fora do contexto comum de personagens de romances vitorianos e histórias de amor no geral. Ela tem essa coisa muito forte, esse ranço, né, que eles trazem um com o outro, e ela escreveu personagens que são mesmo muito detestáveis e você não sente simpatia por ninguém ali. Você fala, meu, por mim todo mundo podia morrer, eles podiam se matar todos, porque não salva ninguém, não vai salvar ninguém aqui. Então eu achei isso fantástico. Pra você conseguir transpor esse tipo de sentimento, tem que ser uma coisa bem visceral ali na escrita, e eu achei isso muito impressionante, achei que é um ponto fortíssimo. E esse lugar, assim, que ela descreve, né, a propriedade mesmo de Wuthering Heights ali, parece um lugar tão, assim, fora do mundo, assim, parece que ele é meio sobrenatural, que é um lugar que não existe no mundo real, assim, parece que ele tá em Avalon, assim, sabe, nas brumas lá, escondido. Então eu achei isso muito interessante, assim, das passagens que são ali no Morro dos Ventos Vivantes, é sempre uma coisa pesada, escura, cinza, nebulosa, de chuva, de frio, e isso é muito impressionante, eu gostei muito. Enquanto isso, na outra propriedade, lá na granja, é tudo muito claro, bonito, verde, florido. Então ela faz aí esse choque entre as duas que eu achei muito legal. E particularmente, né, eu gostei mais das partes no Morro dos Ventos, porque ali, foi o que eu falei pra vocês, é uma coisa meio weird fiction, sabe? É muito pesado mesmo. Achei isso impressionante. Esse estilo de narrativa que ela usa aqui, com a Nellie contando, também é muito interessante. A gente fica muito do lado dela, mas a Nellie é uma grande fofoqueira também, né? Ela tem aí alguns deslizes na história e no próprio jeito dela. Ela realmente odeia o Radcliffe, ela quer o mal dele em vários momentos. Não que isso seja ruim, porque o Radcliffe também é um personagem detestável, mas você vê que ninguém ali é muito bom, todo mundo é realmente bem fora da casinha. Eu não tenho pontos fracos pra falar sobre essa história, não tenho uma crítica assim pra falar pra vocês, olha gente, não gostei disso, achei que isso poderia melhorar. Não, esse livro é um livro que você lê muito rápido, você senta e ele te engole pra história, assim. E eu comecei a ler e eu ia me sentindo mal, eu falava, nossa, mas que coisa horrível, que livro trevoso, mas eu não queria parar de ler, eu queria continuar lendo, pra ver mesmo o que vai acontecer e quem que vai fazer o que com quem agora, quem vai passar a perna em quem nesse momento. Então eu não tenho assim uma crítica pra falar, eu não gostei disso. Não, gente, essa é uma obra
que eu gostei dela 100%. Esse é um livro por inteiro que eu não imaginava, não imaginava que eu teria essa experiência de leitura, que ele ia me colocar tão dentro dessa história, mas ao mesmo tempo você é colocado pra dentro dessa história, mas você é colocado também como um espectador, porque é uma pessoa contando o que outra pessoa falou e você sabe que ali você tá só vendo acontecer. É uma sensação esquisita, mas que a gente tem essa coisa, parece que você vê essa história pela janela. Isso é muito interessante, eu gostei muito do jeito que ela escreveu isso, assim, essa coisa meio espectadora e ao mesmo tempo meio participativa, mas não, você tem só uma ilusão que você tá participando, mas você tá só assistindo a toda essa desgraça que acontece aqui. Mas enfim, pra mim, assim, o que eu mais gostei nessa história, de tudo, o meu personagem favorito é o Harrington, porque ele é um personagem que evolui muito nessa história, e eu gosto de personagens que crescem, que se engrandecem na história, e ele é o único aqui, né? A Catherine Filho é um pouco também, mas eu acho que ele é um personagem que salta aos olhos, assim, quando a gente tá na segunda parte. E eu acho que ela tá de parabéns por personagens tão detestáveis como o Linton Filho, que é filho do Radcliffe, que é o Linton Radcliffe. Gente, é confuso assim mesmo, tá? Mas enfim, o Linton Radcliffe é, acho que, o personagem mais detestável dessa história. Ele é uma criança extremamente mimada, arrogante, egocêntrica, ele dá chiliques que não tem fim. Ele é tipo Joffrey, de Crônicas de Gelo e Fogo, só que mais chato ainda, se é que é possível. E diferente de um personagem como Joffrey, por exemplo, que mata as pessoas, ele faz tortura psicológica com as pessoas, ele é um personagem manipulador e ao mesmo tempo fraco, que você não dá valor pra ele. Enfim, gente, esse personagem foi, assim, brilhantemente escrito pela Emily Brontë e merece todos os parabéns, porque eu acho que eu odiei mais o Linton Filho do que o Radcliffe, porque esse personagem é o fim do mundo, é aquele personagem que você fala, que moleque chatinho dos infernos, parece uma mosca que você tem vontade de bater na parede, assim. Ele é muito chato. E eu adoro esse tipo de personagem em livros, porque eu acho que é aí que você vê que realmente a escrita é muito bem feita e que é bem elaborado mesmo, porque é difícil a gente ter esse sentimento, assim, tão forte por um personagem. E aqui rola com muitos, tá, gente? Então, o que eu deixo pra vocês é que, realmente, se você ainda não leu, leia O Morro dos Ventos Vivantes, isso é primoroso, é uma obra-prima da literatura, sem sombra de dúvidas. Eu fiquei apaixonada, é uma pena que a gente só tenha esse livro dela pra ler, porque infelizmente, né, a pessoa morreu com 29 anos, nos deixou com 29 anos. É uma pena, fiquei com muita vontade agora de ler Jane Eyre, que é da irmã dela, então vamos ver, quem sabe ainda esse ano a gente conversa sobre Jane Eyre. Bom, gente, é isso. Me contem aqui nos comentários se vocês leram e como foi a experiência de leitura de vocês de Morro dos Ventos Vivantes, se vocês gostaram tanto quanto eu, ou se nem tanto, e aí a gente vai trocando uma ideia. Foi um prazer falar sobre esse livro, eu realmente gostei muito, me senti bem começando o ano com uma leitura tão boa assim. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever pra não perder nenhum dos meus vídeos. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir aqui embaixo que me ajuda muito. As minhas redes sociais estão na descrição do vídeo e a gente se vê na próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.